Sometimes I wish I was a cloud, just floating along, going wherever the breeze takes me. That's my style. I'm just not into putting effort into stuff. The only reason I became a ninja was so I could do whatever I wanted. Jeez, who knew it'd be so much work? Oh well, a guy's gotta do what a guy's gotta do. Oh, just great. This is gonna be a drag. Oi. Bom, assim como muitas pessoas, eu também sou fã do Shikamaru, e eu gosto muito desse personagem. Na verdade, ele é um dos personagens de Naruto com quem eu mais me identifico, e talvez seja justamente por isso que eu comecei a perceber uma coisa muito curiosa nele. Porque vocês vão concordar comigo que muitas pessoas hoje têm um problema um pouco estranho, principalmente pessoas inteligentes, pensar demais. E quando eu falo pensar demais, não estou falando só de ser inteligente ou de gostar de aprender. Estou falando daquela pessoa que pega uma situação simples e começa a imaginar 1000 coisas diferentes. Por exemplo, você manda uma mensagem para alguém, a pessoa vê, não responde, passam 5 minutos, depois 10, depois meia hora. E sua cabeça já começa, será que ela está brava comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? E o mais engraçado é que, às vezes, enquanto você está pensando em tudo isso, a pessoa está simplesmente tomando banho. Você criou uma história inteira na cabeça e a outra pessoa estava passando shampoo. E esse é um dos maiores problemas de quem pensa demais. A pessoa começa com uma dúvida pequena e, quando percebe, já criou uma história inteira. E o problema não é imaginar que alguma coisa pode acontecer. O problema é começar a sentir como se aquilo realmente tivesse acontecido. Você pode imaginar que seu namorado está te traindo. Não existe prova, nada aconteceu. Mas sua cabeça começa. E se ele estiver escondendo alguma coisa? Por que ele demorou para responder? Quem é aquela pessoa que curtiu a foto dele? E pronto, você já está mal. Só tem um detalhe, a traição só aconteceu na sua cabeça. E isso é uma coisa muito séria, porque nossa mente consegue criar situações tão reais que o nosso corpo começa a reagir a elas. Você fica triste, fica nervoso, fica com raiva, fica com medo, mesmo que nada tenha acontecido de verdade. É aqui que eu acho o Shikamaru tão interessante, porque uma das maiores qualidades dele é justamente pensar. Ele observa tudo, presta atenção nos detalhes, pensa antes de agir. Enquanto algumas pessoas ainda estão tentando entender o que está acontecendo, o Shikamaru provavelmente já pensou em várias formas diferentes de aquilo terminar. E isso é ótimo quando ele está lutando, mas pode ser bem ruim quando você tenta levar isso para a vida normal, porque tem uma coisa que muita gente não percebe. Conseguir imaginar várias possibilidades não significa que você precisa pensar em todas elas. E talvez esse seja um dos problemas de muitas pessoas inteligentes. Elas enxergam possibilidades demais. Uma pessoa pode ouvir uma crítica simples e ficar pensando naquilo por dias. Enquanto isso, a pessoa que falou provavelmente já esqueceu, e você ainda está pensando naquilo. É como se sua cabeça tivesse decidido fazer uma reunião sem avisar ninguém. E o pior, você é o único participante. Pensar não é ruim. Mas eu quero deixar uma coisa clara. Pensar muito não é algo ruim. Ser uma pessoa inteligente também não é ruim. Na verdade, pensar bastante pode ajudar muito. O problema começa quando você não consegue mais parar. Existe uma diferença entre pensar para resolver alguma coisa e pensar sem parar sobre a mesma coisa. Imagine que alguma coisa deu errado. Você pode pensar, o que aconteceu? O que eu posso fazer agora? Como eu posso evitar isso no futuro? Você pensa, entende e tenta resolver. Pronto. Mas existe outro jeito. Você pensa no que aconteceu. Depois pensa no que poderia ter acontecido. Depois pensa no que a outra pessoa pode ter pensado. Depois lembra de outra coisa que aconteceu há uma semana. E quando percebe, está deitado às 2 da manhã pensando em uma conversa que aconteceu dias atrás. E provavelmente a outra pessoa nem lembra mais da conversa, só você. Seu cérebro resolveu reabrir um caso que ninguém pediu para investigar. Isso acontece muito. Imagine que você chega em um lugar e 2 pessoas estão conversando. Você chega, elas param de falar e sua cabeça pensa, estavam falando de mim. Mas você sabe disso? Não, pode ser. Mas também pode ser que elas tenham mudado de assunto. Pode ser que estivessem falando de algo pessoal. Pode ser qualquer coisa. O problema é que, quando estamos inseguros, nossa cabeça costuma escolher justamente a pior opção. Se você já pensa que as pessoas não gostam de você, qualquer coisa pode parecer uma prova disso. Alguém não responde. Eles não gostam de mim. Alguém não chama você para algum lugar. Eles não querem que eu vá. Alguém fala com você de um jeito diferente. Eu fiz alguma coisa. Percebe? A pessoa não está apenas vendo o que aconteceu. Ela está colocando um significado naquilo. E esse significado pode estar completamente errado.
Se você pensa que alguém está bravo com você, isso não significa que a pessoa esteja. Se você acha que seu relacionamento está acabando, isso não significa que está. Se você imagina que alguém falou mal de você, isso não significa que falou. Aprender isso pode mudar muita coisa. E o mais curioso é o sonho do Shikamaru. Agora vem uma das partes que eu mais gosto nesse personagem. Shikamaru é um dos personagens mais inteligentes de Naruto. Ele consegue pensar em estratégias que outras pessoas nem conseguem imaginar. Ele consegue olhar para uma situação e pensar vários passos à frente, mas sabe o que ele quer? Uma vida tranquila. Ele não quer ficar se preocupando com tudo. Ele não quer viver cheio de problemas. Ele só quer paz. E existe uma imagem que combina muito com isso: as nuvens. Shikamaru gosta de olhar para as nuvens, e eu acho isso muito interessante, porque a nuvem simplesmente fica lá. Ela não precisa pensar no que os outros estão pensando, não precisa se preocupar com uma mensagem, não precisa ficar imaginando o que vai acontecer amanhã, ela simplesmente flutua. E talvez seja justamente isso que ele queria. Não deixar de ser inteligente, mas não precisar usar a cabeça o tempo inteiro. Você não precisa resolver tudo que sua cabeça inventa, porque vamos ser sinceros, se você tentar resolver todos os problemas que sua cabeça cria, você nunca vai descansar. Você vai acordar pensando. Vai estudar pensando, vai trabalhar pensando, vai conversar pensando, vai dormir pensando, e até quando estiver descansando, vai estar pensando. Será que eu deveria estar fazendo alguma coisa agora? E pronto, nem o descanso descansou. Por isso, talvez o segredo não seja pensar menos, talvez seja aprender o que merece a sua atenção. Se existe um problema que você pode resolver, resolva. Se você precisa conversar com alguém, converse. Se você errou, reconheça. Mas se não existe nada que você possa fazer naquele momento, talvez seja melhor parar, porque ficar pensando durante horas não vai mudar uma coisa que você não consegue controlar. E existe uma frase simples que pode ajudar muito: nem tudo precisa ser resolvido agora, e talvez não se importar tanto seja bom. Agora vamos para o outro lado. Talvez você conheça alguém que parece não se importar com quase nada. A pessoa não fica pensando no que os outros acham. Não fica tentando descobrir o que todo mundo está pensando. Não fica preocupada com cada pequeno detalhe. E talvez, olhando de fora, pareça que essa pessoa simplesmente não liga para nada. Mas existe uma coisa boa nisso. Ela provavelmente está gastando menos energia com coisas que não pode controlar. Não estou falando para você virar uma pessoa fria, nem para ignorar quem você ama. Estou falando de aprender a não levar tudo para o lado pessoal. Alguém não gosta de você? Tudo bem. Outras pessoas não percebem, mas ainda assim precisa aprender uma coisa: nem tudo que passa pela sua cabeça merece ser levado a sério. Talvez a verdadeira paz não seja parar de pensar. Talvez seja conseguir pensar muito, e ainda assim escolher quando deixar um pensamento ir embora. Talvez seja isso que o Shikamaru aprendeu, olhando para aquelas nuvens. Não que a vida não tenha problemas, mas que nem todo problema precisa morar dentro da sua cabeça. E talvez uma vida mais leve comece justamente aí.
Quando você percebe que algumas coisas precisam ser resolvidas e outras só precisam passar, como uma nuvem.